Olá, boa tarde. Sou a professora Janete, da Rede Municipal de Educação. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, nós vamos dar continuidade àquela aula anterior, que nós vimos funções da linguagem 1. Nós havíamos visto duas funções. Nós vimos a referencial, que é mais usada no caso de textos jornalísticos, aquela linguagem mais clara, mais objetiva. E nós vimos a função conativa, ou apelativa, aquela dos textos publicitários, que quer convencer você a comprar alguma coisa, que quer convencer você a aderir à ideia da outra pessoa. Então, são funções diferentes. Hoje, nessa aula, nós vamos terminar de ver as demais. Ok? A matéria, vou bater na tecla ainda, é uma matéria gostosa de aprender. Por quê? Nós vamos aprender o objetivo da linguagem. Ela não veio, Deus não colocou a linguagem à toa. Então, tudo tem um porquê, uma finalidade, um objetivo. A linguagem não é diferente, certo? Então, vamos lá? Funções da linguagem 2. Nós vamos começar pela função expressiva. Olha, o próprio nome diz expressiva. Quando diversamente da função referencial, a linguagem é centrada no emissor, em quem está emitindo a mensagem, tendo como finalidade revelar seu sentimento ou a sua opinião. Prevalece a função expressiva, ou também, pessoal, chamada de emotiva. Se ela é centrada no emissor, então o que é mais importante é o sentimento, a opinião desse emissor. Veja um exemplo nesse trecho de uma crônica de Ruth Manos. 30 anos. Achei até interessante, bonitinha essa. Não, eu não estou pronta para completar 30 anos. Sim, é hoje, neste domingo, às 9h13 da manhã. 30 anos, gente, 30. Não que eu ache que ter 30 é ser velho. 30 é ótimo para os outros. Para mim, 30 é um número assustadoramente grande. Não estou pronta, porque na minha cabeça ainda tenho algo em torno dos 19. Ainda gosto de farinha láctea. Ainda preciso da opinião da minha mãe para quase tudo. Ainda tenho a mania persistente de passar no McDonald's, em horários estapafúrdios. Não dá para ter 30 ainda. Achei bem engraçadinha essa crônica. Então, ela não quer ficar com 30 anos. Eu quero ficar com 30 anos. A função emotiva, ela está centrada no emissor, como eu havia dito. Daí a subjetividade. O que é subjetivo? Algo objetivo e subjetivo mesmo. Nós já vimos em outros conteúdos. Subjetivo. Depende da minha visão. Depende da minha carga emocional, emotiva. Depende do meu, da minha base, da minha vivência. Ok? O predomínio do eu, de modo que tem mais importância a opinião e os sentimentos desse eu do que o fato narrado. Então, não é importante o que é passado, é importante a pessoa, o emissor, o que ela está sentindo. A subjetividade tem muito a ver com o conhecimento prévio da pessoa, aquilo que ela adquire na infância, na adolescência, ela leva isso à vida adulta. Daí você dizer, esse estojo azul é bonito. Bonito para quem? Azul, alguém vai dizer que é bonito, outros vão dizer que não. Então, depende da minha visão. A carga emocional, que caracteriza a função emotiva, é evidenciada pelo uso da primeira pessoa. Então, em primeira pessoa os verbos, o estar, o achar, olha lá, estou, ache, para mim, tenho, gosto, preciso, minha. Eu falo que é uma função egoísta, que é centrada no eu. E de palavras e expressões que revelam juízos de valor do falante, desse emissor, como ótimo, assustadoramente, grande, mania, persistente, estapafúrdios. Então, são expressões que estavam na crônica. Quando
a mensagem é oral, a função emotiva, ela vale-se da entonação. Tem essa parte também. A entonação que a pessoa fala, que a pessoa faz da voz, perdão. Que se modula para exprimir o estado de espírito do falante. Então, se ela vai expressar nervosismo, contentamento, tristeza. Então, isso tudo é modulado pela entonação da voz. Certo, queridos? Gente, e a função poética? O próprio nome diz, função poética. A gente sempre ouve assim, a poesia, apoetismo. Então, vamos entender? Na função da linguagem poética, o foco já muda também. Está na própria mensagem em si, explorando sua sonoridade, óbvio. Poesia tem a ver com a sonoridade, entonação, estrutura poética, ritmo, são elementos importantes para obter novos efeitos de sentido. Ela é dominante na poesia. Nós até aprendemos a diferença entre poema e poesia. Toda preocupação está centrada na construção da própria mensagem, da mensagem em si mesma, como neste poema de Ana Martins Marques. Então vamos dar uma olhadinha nessa poesia. 2 imagens, leitura de imagem e também a parte oral. A partilha, eu e você. Ao menos este poema, dividimos meio a meio. Então, Ana Martins Marques escreveu essa pequena poesia com 2 estrofes. A função poética aparece também nos anúncios publicitários. Então, ela também está nos textos publicitários que é predominantemente da função conativa? Sim, mas depois vocês vão entender. Nos provérbios, lembra os ditos populares antigos? E slogans, que são outdoors. Por exemplo, aula dada, aula estudada. Eu mesma dizia muito essa frasezinha. Aula dada, aula estudada. Nesse slogan, o ritmo é dado pela repetição do som da vogal A. Aula, estudada. Aula dá, aula estudada. E pelo emprego repetido de palavras paroxítonas. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Esse é um provérbio antigo. Olha lá, as repetições. Nesse provérbio ocorre a repetição dos sons E, F, R e da nasalidade motivada pelo emprego da letra M, que esse M ele traz essa nasalidade, ok? Agora nós vamos ver outra função, a função fática, que ela é bem curtinha, a função fática. Função da linguagem fática é centrada no contato, entre aspas, físico ou psicológico com quem? Com o destinatário, com quem vai ler, com quem vai ouvir, com quem vai receber essa mensagem. Revela-se claramente nas fórmulas de saudação e despedida. E nas conversas telefônicas, quando dizemos, alô, está ouvindo, entendeu? Por favor, estamos estabelecendo uma comunicação. A função fática é própria de todo tipo de situação em que se pretende iniciar, reforçar ou interromper o contato com o interlocutor. Nesse caso, as frases geralmente são curtas, simples, e seu objetivo não é informar, mas testar a eficiência do canal de comunicação, que é o meio usado para levar a mensagem do enunciador até o seu destinatário. Então, são pequenas palavras que nós emitimos, que nós escrevemos, principalmente numa ligação. Nós falamos, alô, então estamos aí estabelecendo um meio de comunicação. Estamos estabelecendo, um meio de comunicação, não, estamos estabelecendo uma comunicação através desse alô, tchau, certo? Veja um exemplo nessa letra de canção em que vários elementos funcionam para garantir o contato com o receptor. No caso, olha o elemento aí, um juiz.
Interessante também esse textinho. Por favor, pare agora, senhor juiz, pare agora. Pessoal, deem uma analisada no contexto da imagem também, para vocês fazerem essa ponte, essa ligação do texto com a imagem. Senhor juiz, eu quero saber, sem esse amor, o que vou fazer? Pois se o senhor, esse homem, casar, morta de tristeza sei que vou ficar. Por favor, pare agora, senhor juiz, pare agora. Senhor juiz, esse casamento será para mim todo o meu tormento. Não faça isto. Peço, por favor, pois minha alegria vive desse amor. Por favor, pare agora, senhor juiz, pare agora. Por favor, pare agora, senhor juiz, pare agora. Por favor, não me deixe sofrer assim, senhor juiz. Escute-me, isso não se faz. Todo mundo sabe que eu amo esse rapaz. Bonitinho, né? Tentando impedir o quê? Um casamento. Muito legal também. Na realidade, pessoal, é uma música, é uma canção, ó. Só que, obviamente, eu não sei cantar, então eu meio que declamei, como se fosse uma poesia. Vocês viram, só voltando um pouquinho, vocês viram que o elemento que garantiu esse contato entre o receptor e quem estava falando foi o juiz? O elemento, o juiz. Ele ficava, juiz, senhor juiz, certo? Pessoal, função metalinguística. Muito interessante essa função. Ela, aparentemente, parece ser a mais complexa, mas não. Ela é uma das mais simples, vamos entender. A metalinguagem é a linguagem que fala da própria linguagem. Como assim, professora? Assim, a função metalinguística, ela é também chamada de metalinguagem, ok? Está presente quando se busca dar explicações sobre o próprio código usado na comunicação. Usa-se o código para discutir e analisar o próprio código. Vocês vão entender. A função metalinguística é predominante em textos didáticos para estudo de línguas. Então, aqueles livros, apostilas. Então, ela é mais usada, né, essa função ela é mais utilizada dentro dos textos, dentro do livro didático, ok? Também nos dicionários e jogos de palavras cruzadas, essa função está presente, assim como nas perguntas e fórmulas que podem fazer parte de uma conversa, do tipo, qual é o significado de, sei lá, então, qualquer palavra aí. Isto é, com isso, quero dizer que... Então, pessoal, o dicionário, ele é totalmente metalinguístico. Por quê? É a palavra explicando a própria palavra. Ele é totalmente metalinguístico, ok? As definições têm caráter metalinguístico. Por exemplo, o quilombo, que na língua banto significa povoação, era o espaço físico de resistência à escravidão. Fugido dos cafezais e das plantações de cana-de-açúcar, os negros que se recusavam à submissão, à exploração e à violência do sistema colonial escravista aglomeravam-se nas matas e formavam núcleos habitacionais com relativo grau de organização e desenvolvimento social, econômico e político. Aqui nós temos a definição da palavra quilombo. É importante destacar que as funções da linguagem não se encontram todas numa mesma mensagem. Frequentemente, elas aparecem combinadas. Então, eu posso ter um texto referencial e uma outra função da linguagem, um fático, por exemplo. Eu posso ter o conativo com o expressivo, com o emotivo ou expressivo. Porém, quando você observa, quando você lê ou quando você ouve, o aluno, ou nós em si, todos nós vamos perceber que uma delas predomina. Por exemplo, no texto publicitário, é um exemplo, ele é 100%, não, ele é, vamos pôr aí 10%, 90% por ser um texto conativo, vamos pensar assim. E um
pedacinho aí de uma outra função da linguagem. Então, vocês sempre observam, a linguagem, ela tem uma função, e nós vimos as funções dela, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido essa aula. Deem mais uma lida, no material didático de vocês está bem explicadinho. Voltem essa aula quantas vezes necessário for. Realizem as atividades, tirem as dúvidas com o professor, encaminhem para o professor tutor de vocês. E continuem estudando, não desanimem, tá? Agora é o momento de não desanimar. Por quê? Porque falta pouco tempo. Se Deus quiser, para tudo isso passar e nós estarmos todos juntos numa sala de aula, termos aquele contato que nós tínhamos antes, ok? Então, um forte abraço a todos e fiquem com Deus.